prolífica desse camarada é da teoria dos grafos, né? E como é que se dá o início dessa brincadeira? É um probleminha que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. É o problema das 7 pontes de Königsberg, né? O que acontece? 7 pontes... Königsberg é uma cidade na Alemanha, né? Na altura era algum império, de novo, austro-húngaro, o Império Alemão, o Sacro Império Romano, enfim, eu já não sei os caracteres da história. Mas aí é o seguinte, você tinha uma ilhota encravada na cidade de Königsberg, e essa ilhota era conectada por meio de 7 pontes, né? Como estão ilustradas aí na figura. Não só a ilhota, eram 2 ilhotas, na verdade, né? Então, a ideia são esses pedaços de terra e o córrego passando e 7 pontes aí a serem atravessadas, né? E, o, e, o, e aí, então, o que acontece, né? O, o, É uma cidade icônica, inclusive, Prússia Oriental. Então era do Reino da Prússia. Prússia que depois virou Alemanha, aquela coisa que, né? E, e então era parte da Polônia, né? Então temos aí uma descrição aproximada da, da bibliografia da cidade, né? E essas pontes foram destruídas, né? Definitivamente na retomada pelos russos, né? Na Segunda Guerra Mundial. Mas na altura, então, em que ela tinha essa configuração, né? O enunciado do problema consistia em se averiguar ou quantificar a possibilidade de atravessar todas as pontes, né? Sem repetir nenhuma, né? Então, seria possível a gente atravessar todas as pontes sem ter que passar mais de uma vez por uma delas? Então é um daqueles problemas lúdicos, né, de matemática que sempre aparecem quando, quando a gente quer estabelecer algum desafio para estudantes, coisa e tal, né? O ponto é que você pode fazer por tentativa e erro e verificar que você não vai conseguir, né? Não é possível transpassar todas as pontes sem repetir nenhuma, né? Você fechar o ciclo, inevitavelmente você acaba tendo que repetir uma, pelo menos. E a questão é que o Euler, matemático que era, resolveu propor organizar o pensamento, né? E ele fez notar que a geometria exata do problema em si não é relevante e o problema pode ser reduzido a um caso geral, né? A uma rede de interligações entre pontos, como essa aqui que eu já vou explicar, né? Então, a pergunta, essa generalização que ele propõe passa por uma reformulação da pergunta no sentido mais matemático, né? A partir de um ponto inicial seria possível seguir o contorno das linhas, por exemplo, com um lápis, sem tirá-lo do papel, cobrindo o desenho de cada linha uma única vez. Então, a forma que ele encontrou de resumir o problema é essa daqui. E o que isso representa? Bom, aqui tem um esboço, né, das pontes e a forma de se resumir o problema. Como é que ele resumiu o problema? Ele selecionou cada pedaço de terra, então a ilhota central, a ilhota mais lateral e as 2 margens externas, né, opostas, e identificou isso como vértices de um diagrama, né? E as pontes seriam as arestas de conexão. Então ele simplesmente desenhou esses vértices, são 4 vértices, as 2 ilhotas de terra e as 2 margens, né? E o, o,
conexão entre elas é representada pelas pontes, né? Então, dá para ver aí que a ilhota central tem 5 pontes, então ela tem 5 arestas saindo dela, né? Duas se conectam às duas margens externas e uma à outra ilhota, e a outra ilhota tem uma a cada margem externa. E assim a gente tem o primeiro grafo da história, né? E, portanto, responder a pergunta, né, se é possível seguir por todas as arestas, que seriam as pontes, sem tirar o lápis do papel, vocês aí devem lembrar daquele problema de água, luz, gás e as três casas, né? Pois é um problema de grafos também, né? Então, é, a pergunta a ser respondida. A resposta é negativa, não é possível, né? Só que não basta dizer que não é possível, é necessário entender de maneira matemática por que é que não é possível. Esse é o objetivo da teoria dos grafos, né? Então, a solução para esse problema é considerado, como eu disse, o primeiro resultado na teoria dos grafos, e é identificado como um resultado topológico, na medida em que não depende de quaisquer medidas, né? Ele é, porque a teoria determina que é. A teoria dos grafos, apenas com o intuito de resumi-la, estuda as relações entre esses objetos em determinado conjunto, representado por vértices e arestas. Então, os elementos da teoria dos grafos são os vértices e as arestas, né, que vão formar os grafos. As arestas, aí você vai começar a especificar, né? Elas podem ou não ter sentido definido, e elas pressupõem vértices em cada uma de suas extremidades. Inclusivamente, pode ser o mesmo vértice formando um laço, né? A gente pode ter o loop, né? Lembra dos gluons na QCD, que se auto-interagiam também? Eles podiam interagir em forma de loop também, né? E pode ou não ligar um vértice a ele próprio, e vértices e arestas podem ter um peso numérico associado também. O número de vezes que você passa por ele, por exemplo, dá um peso nessas arestas, né? O grafo trivial, então, é aquele que só tem um vértice, mais nada. Então, vamos aqui tentar uniformizar as ideias para construir um pensamento organizado, não só para resolver esse problema, que foi mais ou menos o que o Euler fez, né? Mas para a gente expandir essa ideia para resolver um número maior de problemas, né? Então, o que é que temos num grafo? Temos os vértices e as arestas, né? E essa sequência de vértices conectados por arestas vão formar caminhos, né? O vértice trivial, como eu disse, é aquele que só tem o vértice, né? Só tem o vértice. E as arestas, que vão, junto com os vértices, compor os caminhos, podem ou não ter sentidos definidos, como eu disse. Mas nós não estamos interessados nisso daqui agora, tá? Nós estamos interessados no conceito de caminho e na classificação desse conceito de caminho. Existem duas classificações importantes, né? A de caminhos eulerianos e a de caminhos hamiltonianos, né? Só que antes disso tem um outro conceito importante, que é o de valência de um vértice. Basicamente, olhando para o desenho de um grafo, a valência é o número de vezes que aquele vértice é espetado por uma aresta, né? Então, se dos vértices saem ou entram duas ou três arestas, ele vai ter 2 ou 3 de valência. Olhando no desenho aqui, então, temos um vértice com valência 5, um vértice com valência 3, outro com 3, outro com 3. Então, isso é a valência. Independente do sentido, das setas, para onde vai o caminho e tal, a valência é o número de arestas conectadas. Ponto. Então, o conceito de valência é o mais importante de todos. Tá? Sobre os caminhos, eles podem ser eulerianos, que é o da pergunta da ponte de Königsberg, ou hamiltonianos. O que é um caminho euleriano? É aquele que usa arestas apenas uma vez cada aresta. Então, se eu quiser desenhar um caminho, como esse aqui, sem tirar o lápis do papel, eu
se eu conseguir desenhar sem tirar o lápis do papel, eu vou estar desenhando um caminho euleriano, né? Se eu não conseguir, não tem um caminho euleriano. Simplesmente isso. O caminho hamiltoniano é outra coisa, né? O caminho hamiltoniano compreende visitar cada vértice apenas uma vez. Então é diferente do euleriano. O euleriano é passar para a aresta apenas uma vez. O hamiltoniano é visitar um vértice apenas uma vez. Quando que o caminho hamiltoniano é importante? Ele é importante, por exemplo, em problemas de logística, né? Transportadoras, quando querem minimizar os custos, você não vai passar por uma cidade duas vezes. Correios, né? A ideia dos correios, mesma coisa. E depois também, vocês começam a ver aqui que redes neurais, né? Circuitos eletrônicos, né? As coisas, esses conceitos de caminhos começam a ser importantes, né? Então a ideia do teoria dos grafos passa a ter uma aplicação, né? Pragmática, né? Então, mas vamos nos concentrar primeiramente nos caminhos eulerianos, né? Para resolver o problema. O que acontece? No caminho, a gente pode ter um caminho conexo ou não conexo. Basicamente, o caminho conexo é o caminho fechado, né? Forma um circuito, ok? Então, a ideia, qual é que é? A ideia é que para que eu forme um circuito euleriano, né? Um circuito é o quê? É um caminho que inevitavelmente começa em um vértice e termina no mesmo vértice euleriano. Porque se você não pode repetir a aresta, você começou, e ele é fechado, você começou em um vértice, você vai ter que terminar no mesmo vértice, né? Isso seria um circuito euleriano, né? O caminho euleriano pode ser um circuito fechado ou simplesmente um caminho aberto, né? O caminho euleriano pode ser aberto, não conexo, ou fechado, conexo. O fato de ser euleriano é não repetir as arestas, tá? Então, a primeira colocação de Euler é a seguinte, é que um circuito euleriano, portanto um caminho fechado, um circuito euleriano, não pode ter vértices de valência ímpar. Por quê? Vamos imaginar. Os vértices, a valência indica a entrada e saída de arestas nos vértices, né? Se você põe uma valência ímpar num vértice, o que acontece? Para cada entrada tem uma saída. Se o número de entradas for igual ao número de saídas, inevitavelmente a valência é par. A partir do momento que você põe uma valência ímpar, e você vai entrar e sair dali, inevitavelmente você vai repetir uma aresta, né? Para cada entrada ter uma saída, dá uma valência par. Se você botar uma valência ímpar, vai ter uma entrada perdida ou uma saída perdida aí. Que para fechar a entrada, o ciclo de entrada e saída no caminho, vai exigir que você repita uma aresta. Então, repetindo uma aresta já deixa de ser euleriano. Então, caminhos eulerianos, que são aqueles que não repetem arestas, inevitavelmente exigem essa composição. No caso do circuito euleriano, você não pode ter nenhum conjunto de vértices de valência ímpar no circuito. Porque o número de vezes que entra tem que ser sempre igual ao número de vezes que sai, porque é um circuito, ele vai terminar o caminho. O número de vezes que entra é igual ao número de vezes que sai. Para não repetir arestas, o número de arestas tem que ser par. O número de arestas que entra tem que ser igual ao número de arestas que sai. Portanto, tem que ser um número par de arestas. Duas vezes, né? Se tiver, como no caso do problema das pontes, que é um circuito, ele é fechado, tem vértices com valência ímpar, você não consegue ter um circuito euleriano. Jamais. Jamais conseguirá ter um circuito euleriano. Então é um raciocínio de paridade muito simples. O que você pode ter é uma situação não de um circuito euleriano, mas simplesmente de um caminho euleriano que seja aberto, né, não conexo. Nesse caso, você pode ter o primeiro e último vértice de valência ímpar. Você vai ter uma saída a mais em um
e uma entrada a mais no outro, para encerrar. E, logicamente, se você conectar um com o outro, você vai ter um circuito euleriano. Então, né, a regra geral é a seguinte: um grafo conexo possui caminho euleriano se e somente se ele tem exatamente nenhum ou dois vértices de grau ímpar. Se ele tiver nenhum vértice de grau ímpar, você pode fechar o circuito euleriano. Se ele tiver dois vértices de grau ímpar, você vai ter que começar nesse vértice e terminar no outro. Você vai ter um caminho euleriano, mas você não vai ter o circuito. Para fechar o circuito, você tem que fechar um vértice no outro, aí eles eram de grau ímpar, vão passar a ser de grau par, né? Na medida que você fecha um no outro. Aí você fecha o circuito euleriano. Então o problema nessa história dos caminhos eulerianos são os vértices de grau ímpar. Ou você tem nenhum, ou você tem dois. Quando você tem nenhum, você consegue um circuito euleriano. Quando você tem dois, você pode ter um caminho euleriano. Mas são condições necessárias, tá? Não são condições suficientes. São condições necessárias. Então, demonstrar suficiência é mais complicado. Tá? Aqui é a condição necessária para ter caminho euleriano. Ainda assim, ele pode não ser euleriano. Tá? Mas se ele não tivesse condições, certamente ele não será euleriano. Certamente ele não será euleriano. Então, percebam que a gente sai de uma brincadeira das pontes de Königsberg para um problema mais articulado na matemática, com conceitos definidos. Definimos vértices, definimos arestas, definimos valência, né? Não comentei aqui, mas dá para definir o peso de arestas, que é o número de vezes que você repete. Não nos interessa no euleriano, tá? O número de vezes que você repete dá o peso, né? Eles aparecem mais no caso hamiltoniano, né? Então imagine dois vértices com um segmento colado. Esses dois vértices, eles formam um caminho euleriano. Você sai de um, entra no outro. Os dois têm valência ímpar, né? Só um segmento. Valência de um é 1, valência do outro é 1. Dá um caminho euleriano. Beleza, tem dois com valência ímpar. Mas não dá para fechar um circuito, não dá para ir e voltar. Porque se você vai e volta, você fecha o circuito, mas daí não é euleriano, porque você repetiu a aresta. Você pode botar duas arestas nesses dois vértices. Né? Aí você forma um circuito euleriano, mas a valência passou a ser par dos dois. Né? Então, você pode, por exemplo, botar um vértice com um loop e ligar ele a um outro vértice. O outro vértice só vai ter valência 1. E esse com o loop vai ter valência 3, duas do loop e uma que ligou com o outro vértice. Então nós temos dois de valência ímpar, né? Um de valência 3, outro de valência 1, né? E a pergunta que eu faço é, eles formam um caminho euleriano? Né? Se você começar do vértice 1, aquele que só tem valência 1, você consegue um caminho euleriano. Tá? Você sai dele, vai para o outro, dá a volta no loop e para ali. Agora, se você começar do outro, também consegue. Pode dar a primeira volta no loop e depois para ali. Mas você tem que primeiro dar a volta no loop. Percebe? Por isso que a condição não é suficiente. Então não basta ter o grafo. Você tem que... Se você sair do primeiro for, vai ter que voltar pela mesma aresta. E aí não dá certo. Então, esses conceitos são muito importantes. Arestas, vértices, valência, o peso, no caso, né? Mas não vamos utilizar muito. E o fato de ser euleriano, o fato de ser aberto ou fechado, formar um circuito ou não, e hamiltoniano, que a gente não vai usar. Né? Então fica claro agora no problema das pontes de Königsberg que não tem solução euleriana. Eles têm vértices ímpares, mais de dois. Né? E no caso de ser um circuito, não precisava ser um circuito no problema você podia começar num vértice e terminar no outro, tá? Não tem problema. Mas, no enunciado. Mas mesmo assim não dá, porque você tem 4 vértices de valência ímpar. Né? Então, não seria possível formar um caminho euleriano ali em condição alguma. Né? Pois bem, então aqui tem um resumo dessa explicação. Se vocês ainda assim ficaram na dúvida, podem rever o texto, né? Está bem explicadinho. Mas, insisto, a ideia do vértice, a ideia das arestas, a ideia da valência
e os caminhos eulerianos. Né? Caminhos hamiltonianos não nos interessa para o momento. Tá? Mas são importantes também, como eu falei, em outras situações. Né? Como eu disse, aplicações não faltam. Teoria quântica de campos, na construção de diagramas. Né? Eu falei da QCD, da cromodinâmica quântica, mas posso falar, por exemplo, da teoria de campo escalar. Né? A teoria perturbativa lambda F4, por exemplo. Lá você vai ter interações com vértices de valência 4. Todos os vértices têm valência 4. Né? Você pode formar loops. Né? Por exemplo, uma linha entra, uma linha sai e um loop. Então, tipo um lacinho. É um vértice de valência 4. Isso é uma teoria de campos importante, a teoria lambda F4. Né? Então, vai aparecer o conceito de grafos ali. Né? É muito importante. É bom que você sempre valência parte. Você vai ter a forma de entender os caminhos aí dentro, de acordo com o raciocínio de Euler, pode ser mais sistematizado. Na QD, os vértices têm valência 3, mas aí são vértices com arestas diferentes. Né? Então a gente pode dizer que elas têm outro caráter. Né? E no caso da cromodinâmica quântica, com os gluons em particular, você pode ter ou valência 3 ou valência 4. E aí, já na hora de formar as glue balls, né, você vai ter ali um apanhado de situações bem interessantes na hora de colocar essas glue balls em interação com férmions. Então percebam que a teoria dos grafos ela vai ser de fato importante para muitas coisas, né, como eu tenho falado aqui. Vamos ver um outro problema elementar que permite assim uma flexibilização do raciocínio de forma sistemática. Né? É o problema chamado de lema do aperto de mão. Né? Esse é um problema bem simples, e eu já digo para que ele serve. Mas então o enunciado, você vai imaginar o seguinte: tem uma festa, um evento, alguma coisa, com um certo número de pessoas. E o enunciado é o seguinte: o número de indivíduos que apertam a mão de um número ímpar de vezes é par. O número de indivíduos que apertam a mão um número ímpar de vezes é par. Como é que eu vou demonstrar isso? Você começa a pensar, vamos pensar em dois indivíduos. Né? Eles apertam a mão do outro. Bom, são dois, é par, né? Então está satisfazendo. Se eu tiver três indivíduos, cada um aperta a mão um do outro, aí não vale enunciado porque o número de indivíduos é ímpar, mas eles estão cada um apertando a mão do outro, eles estão apertando duas vezes, então não está apertando o número ímpar de vezes, número par. Bom, vamos para a teoria dos grafos, vai gente, em vez de ficar brincando aí. A ideia é a seguinte: cada indivíduo é um vértice, cada aperto de mão é uma aresta. Cada aperto de mão entre dois indivíduos vai gerar um número total de valência 2, um para cada indivíduo. Então, num aperto de mão, você tem uma aresta, dois vértices e uma valência para cada um, portanto, duas valências. Ou seja, cada aperto de mão gera duas valências no total, né? Um para cada indivíduo envolvido. Né? Então, a questão é simples. Se cada aperto de mão gera duas valências, o número total de valências, independente do número de indivíduos, o número total de valências vai ser par. Se você tiver 251 apertos de mão, você vai ter 502 valências, certo? Porque cada aperto de mão gera duas valências. Então, o número total de valências é sempre par. É sempre o dobro do número de arestas. Né? Então, a gente pode dividir o problema num conjunto um conjunto total de indivíduos, a gente divide em dois subconjuntos. Aqueles que apertaram um número par de vezes e aqueles que apertaram um número ímpar de vezes. Né? Mas a valência total é par. A valência total é par. Então, o número de valência é par. Aí vamos pegar o subconjunto que apertou o número par de vezes. Bom, gente, se eles apertaram o número do par de vezes, né, cada um tem valência par. Né? Então, do número total, que é par, total, que é par, eu subtraio aqueles que apertaram o número par de vezes, eu vou subtrair um número par. Porque se eles apertaram um número par de vezes, cada um deles tem valência par. Então, desses caras que apertaram o número par de vezes, estou subtraindo do total que é par um número par. Número par menos número par dá um número par. Pois bem, sobrou um número par. Para quem? Para o subconjunto que apertou um número ímpar de vezes. Então, o número de indivíduos que apertam a mão um número ímpar de vezes é par.
certo? É par. Por quê? Porque da valência total, que era par, eu subtraí a valência dos caras que apertaram o número par de vezes, que é par também. Sobrou uma valência par, total, subtotal, para os indivíduos que apertaram o número ímpar de vezes, né? Então, se a valência dos caras que apertaram o número ímpar de vezes é par, significa que esses indivíduos são em número par. Porque se eles forem em número ímpar e apertar o número ímpar de vezes, eles iam contribuir com uma valência ímpar. O número ímpar vezes o número ímpar. E não é o caso. Então, tem que sobrar um número par de indivíduos que apertou o número ímpar de vezes. Né? Recapitulando, número total de valência é par. Por quê? Porque cada aperto de mão gera duas valências. Então, o número total é par. Subtrai desses os caras que apertaram o número par de vezes. Porque estou subtraindo um número par. Sobra um número par. De quem? De quem apertou o número ímpar de vezes. Para sobrar um número par de quem apertou o número ímpar de vezes, eles têm que ter apertado um número par de vezes. Para fazer um número par vezes um número ímpar, dá um número par. Perfeito? Então, é mais ou menos essa a explicação. Por que é importante? Pode ser que em circuitos eletrônicos você utilize lá diodos que têm entradas para operações lógicas, né? De entradas duplas, de saída ímpar. Então você pode querer compor ali e você tem objetos também que têm entrada e saída ímpar, né? Então você pode compor ali operações matemáticas para formar as operações matemáticas digitais no álgebra de Boolean, né? Operações OR, NOR, SHOR, AND, NAND e tudo mais. Então, em circuitos eletrônicos, por exemplo, essa ideia de um probleminha simples como esse pode definir quantos elementos você tem que colocar no circuito e tudo mais. Né? Se é em número par, número ímpar, enfim. Você já vai ter uma percepção imediata. Né? Então, é válido ali também. Ok? Outro probleminha, esse aqui é lúdico mesmo, esse aparece aí nas brincadeiras, no ensino médio, no ensino fundamental. Mas só para colocá-los também na linguagem dos grafos, né? Isso é fácil de perceber, o problema dos 5 quartos. Ele vai ser mais importante, na verdade, para o problema das 4 cores, que eu vou discutir na próxima transparência. Mas esse probleminha é um probleminha típico, ele é enunciado de que forma, né? Ele quer que você atravesse de um quarto para o outro, sempre vazando todas as paredes, né? Sem repetir a travessia de uma parede. Então, você tem que analisar o seguinte: cada quarto tem aí um certo número de fronteiras, né? Que eu marquei ali nas bolinhas. Os quartos de cima tem 5 fronteiras, né? O do meio ali tem 5 fronteiras e os dois em cinza tem 4 fronteiras. Além disso, a gente tem 9 fronteiras externas, né? 9 fronteiras externas. Então, cada fronteira é o quê? É uma aresta, né? Por isso que eu ponho os números ali. Essas são as arestas que entram nos vértices. Os vértices são os quartos em si e a parte externa também. Então eu tenho ali 6 vértices, 3 com valência 5, 1 com valência 9 e 2 com valência 4. Bom, gente, se a ideia é atravessar sem repetir as arestas, porque é sem atravessar mais de uma vez a mesma parede, o que é um problema? Que problema que eu tenho? É um problema de caminho euleriano. Pode ser ou não um circuito, pode começar e terminar no mesmo lugar, mas não precisa, tá? É um caminho, é um problema de caminho euleriano. Bom, a resposta a gente já tem, né? Que é impossível. Por quê? Porque tem 4 vértices de valência ímpar. Tem 4 vértices de valência ímpar. Então nunca vou ter um caminho euleriano, muito menos um circuito, como a gente discutiu. Nunca vou ter, né? Agora, veja bem, se eu tirar essa parede em vermelho aí, né? O que é que eu faço? Quando eu tiro essa parede, eu jogo fora uma aresta, né? E eu junto o 5 com o 9 ali. Mas aí, como eu joguei fora uma aresta, estou jogando fora duas valências, né? Uma do 5 e uma do 9. Então sobram 12. 12 valências. Aí eu posso ter o quê? Posso ter 5, 5, 4, 12, 4. Se eu joguei fora a parede vermelha. Aí mudou. Aí eu passei a ter só 2 vértices de valência ímpar. Então, se eu começar do vértice de valência ímpar, posso terminar no outro vértice de valência ímpar. Posso ter um caminho euleriano. Então, se eu jogar fora uma parede, eu consigo resolver o problema de atravessar uma única vez cada parede. Aqui está a explicação mais detalhada. Se vocês tiverem curiosidade, podem ler. Né? Mas, basicamente, se você usar o conceito de Euler, sai de imediato a resposta, que no caso inicial é impossível,
né? E no caso sem a parede vermelha, é possível, né? Um caminho euleriano. O circuito euleriano, no primeiro caso não é possível, no segundo também não. No segundo eu teria que unir o 5 com 5 de algum jeito ali, mas não é um outro problema, né? Não daria certo também, tá bom? Então, é isso. Isso serve de aquecimento para o teorema das quatro cores. O teorema das quatro cores já é um problema mais complexo, que ultrapassou aí fronteiras temporais, né? Vocês vão ver. Problema bastante interessante também. Pergunta enunciada mais ou menos assim: é possível que qualquer mapa desenhado num plano, dividido em regiões, possa ser colorido com apenas quatro cores de tal forma que as regiões vizinhas não partilhem a mesma cor? Né? Na verdade, isso é uma afirmação. Eu tenho que prová-la. Aí é que o bicho pega. A gente está desconsiderando fronteiras tipo encrochos, né? Tipo pontos, né? Então, fronteiras triplas, quádruplas, quíntuplas, né? Em pontos. A gente está considerando fronteira quando a gente tem uma linha fronteiriça, né? Pontos não serve. Como está no desenho aí. Esse desenho está satisfazendo todas essas condições que a gente assume. Alguém pode perguntar, mas será que três não é suficiente? Tipo, num tabuleiro de xadrez, duas cores é suficiente. Mas a gente está falando qualquer forma. Qualquer forma. Pensando no mapa mundi, num atlas, tá? No plano. Tem que ser no plano. Porque em três dimensões aí é infinito, né? Então, no plano. No plano são quatro cores. Não demonstrei ainda, mas vamos lá. Três cores eu posso ver que não dá pelo triângulozinho lá embaixo. Desenhei separado um triângulo só para mostrar a questão das três cores, né? Não dá, porque ó, é um triângulo, gente, um retângulo. Um retângulo vermelho está circundado por um outro retângulo que eu dividi em três partes. Então esse retângulo vermelho ele contacta o amarelo, o azul e o branco. Né? E cada um deles, o branco contacta o amarelo e o amarelo contacta o branco e o azul, e o azul contacta o amarelo e o branco, e todos contactam o vermelho. Então eu preciso de três cores, de quatro cores. Eu preciso de quatro cores, senão não consigo. Então pelo menos quatro cores. A pergunta é, quatro cores é suficiente? Dá para demonstrar isso? Pois é, gente, a demonstração disso é um negócio. A história começou, a primeira inspeção dessa hipótese, né, com esse camarada aí, um estudante chamado Francis Guthrie, que em 1952 questionou o seu professor, que era um matemático já acadêmico ali, com certo renome, né, o de Morgan, e que nesse questionamento ele propôs, né, a identificação de um grafo, né, para identificar o problema, né? Então, é algo como essa expressão aqui. Né? Isso é um grafo elementar, né? Que cada um deles tem três arestas, né? Portanto, três cores, né? E se a partir disso era possível construir as soluções. Né? E ficou demonstrado que não era possível encontrar um mapa de regiões contínuas com fronteiras definidas com 5 regiões ao invés de 4. Né? Num grafo, um grafo elementar para 5 regiões, por exemplo. Né? Então, o que exigiria uma cor adicional. Né? Então, o que acontece? O fato de não falhar para a configuração mais simples, imediatamente, subsequente àquela do grafo triangular, não garantiria de modo algum a demonstração do teorema para configurações mais complexas. Né? O próprio. Então, a coisa ficou, né, travada. Em 1900, na virada do século, né, esse camarada aqui, o Kemp, ele sugeriu uma demonstração que envolvia suprimir dos mapas todas as regiões que fossem fronteiriças a exatamente três outras regiões que, sendo coloridas com três cores, dariam lugar a um vértice triangular. Então, o que ele sugeriu, esse cara, para tentar construir a demonstração? Né? Ele sugeriu que, se você tivesse uma região assim, você suprimia o elemento do meio ali. E ficava só com azul, branco e amarelo. Né? Ia procedendo assim, né, numa série de eliminação. Então,
quando você suprime a do meio, você vai ter uma coisa mais simples, como esse grafo triangular aqui. É como se você tirar a bolinha do meio, né? Como se você tirasse a bolinha de um grafo triangular e teria um grafo triangular sem o vértice do meio, né? Seria um processo mais ou menos assim. E aí você então substituiria por ao tirar a parte vermelha, você está botando um ponto ali, como se fosse um enclave de 3 regiões, né? É, é, então, mas mesmo nesse procedimento, né, você, você chega a um ponto de falta de convergência na demonstração. Eu não vou entrar em detalhes porque realmente eu não sei os detalhes, né? Dado o número de décadas aí que foi utilizado para se demonstrar esse teorema, né? O frigir dos ovos é que em 1968, sucessivos desenvolvimentos permitiram concluir que mapas que admitissem enclaves pontuais de até 40 regiões, né? Porque esse é um dos problemas, né? Se você olhar aqui, ó, quando você tem enclaves pontuais, aqui eu botei, por exemplo, tem quando as duas elipses maiores, quando elas se cruzam no alto ali, no ponto abaixo vocês vão ver lá amarelo, branco, vermelho, azul, vermelho e branco. Ali tem um enclave de 3, 6 regiões. Então, quando você tem enclave de 6, 7, 10, então você começa a ter problema nessa estratégia de eliminar o miolinho ali, tá vendo? Quando você começa a ter enclaves pontuais de mais regiões. Esse é o problema. Então, os caras conseguiram demonstrar que até 40, um enclave de 40 regiões pontuais, né, um enclave pontual, né, era possível demonstrar o teorema. Então começou a ficar complicado porque começou a ter um apelo computacional para demonstrar o teorema, né? E justamente o problema foi considerado definitivamente demonstrado em 1976, mas sempre com algoritmo computacional, né? Então você imagina o desenvolvimento computacional também para a demonstração do teorema. E o teorema relacionado à teoria dos grafos, né? Então eu só coloquei esse exemplo, que ele é elegante, ele é divertido, mas você vê que essa demonstração foi realizada somente em 2005, né? Então você vê que o problema da teoria dos grafos tem aí seus apelos em as mais diversas formas, né? Se vocês querem brincar com os estudantes, vocês podem propor aquele problema de distribuição de números, né, nos quadradinhos. Esse é um problema simples. Se você for por teoria dos grafos, você também resolve ele de forma bastante elementar, né? Por exemplo, aqui a ideia é distribuir números de 1 a 8 sem que tenha um contato em fronteiras, então lá, teorema das quatro cores, fronteiras, em fronteiras, sejam fronteiras horizontais, sejam fronteiras verticais, sejam fronteiras diagonais, eu não posso ter o contato com o número subsequente. Por exemplo, se eu pegar o número 6, ele não pode ter contato nem com o número 7, nem com o número 5, nem nas fronteiras horizontais, nem nas verticais e nem nas diagonais. Para eu analisar esse problema, o que eu faço? Eu pego cada quadradinho e defino como sendo um vértice. E cada fronteira eu conecto com uma aresta. Então eu posso ver que, por exemplo, no quadradinho lateral aí, ele só tem contato, 3 contatos, diagonal acima, diagonal abaixo e lateral, uma lateral, né? Por isso ele tem 3 arestas. Já os dois centrais, os dois quadradinhos centrais, são os que mais têm contatos, né? Tem contato no topo, tem contato embaixo, portanto na vertical, tem contato nas laterais, portanto horizontal, e tem 2 contatos diagonais, né? Então, eles têm 6 arestas, né? E os topos, os que estão nos topos ali, tem 5 arestas, como está desenhado no diagraminha do lado. Então, eu tenho 2 com valência 3, são os mais extremos, 2 centrais com valência 6, e no topo eu tenho aqueles com valência 5, né? Valência 4, cada um deles tem valência 4, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, isso. Então, eu tenho 4 com valência 4, 2 com valência 6 e 2 com valência 3. Isso me ajuda imensamente a resolver o problema. Por quê? Porque eu vou escolher colocar aqueles que têm maior probabilidade de contato na menor valência. Não dá muito certo, porque são muitos. Então eu escolho aqueles que têm menor probabilidade de contato, que são os extremos, o número 1 e o número 8,
só tem dois contatos possíveis, o 1 com o 2 e o 8 com o 7, eu coloco nos de maior valência. Então eu vou colocar nos quadradinhos centrais o 1 e o 8. Né? Colocando o 1 e o 8 ali, como tem valência 6, cada um deles, eu sei que em nenhuma dessas 6 eu posso colocar o 7 para o 8, em nenhuma dessas 6 eu posso colocar o 2 para o 1. Aí eu já encontro o lugar do 2 e do 7, né? Que vão ser nos extremos opostos. E assim eu vou continuo a compor. Né? Assim eu continuo a compor e acho a resposta rapidamente. Então percebam, é uma brincadeira, dá para ir por tentativa e erro, mas se você conhecer a teoria dos grafos, você vai ter um prazer maior em resolver. Né? E isso pode ser usado, como eu já falei para vocês, nas mais variadas áreas da física, né? E das ciências em geral. Né? Aqui tem um outro probleminha do água, luz, gás, que é clássico, né? Até de logística, enfim, também não vai funcionar por caminhos leirianos. Mas tem as aplicações, como eu disse, aplicações aí mais consagradas, né? Diagramas de Feynman, em neurociência computacional, a teoria dos diagramas químicos, né? Na composição de moléculas, em teoria de grupos, né? Que pressupõe simetrias aí descreve simetrias e teorias de campos e de um monte de teorias físicas, né? Especificamente no diagrama de Cayley, né? Que é esse exemplo aqui. Então, com isso, eu mostro para vocês que a ideia da subjacência de uma teoria matemática na construção da ciência, né, ela é premente, sobretudo quando você está no limiar da produção científica. Né? Então, muitas das vezes, é mais interessante você estudar os fundamentos que preconizam determinadas teorias físicas, você aprende coisas, às vezes, mais interessantes, mais bonitas. Né? Você pode apresentar isso para estudantes do ensino médio, como eu já mencionei, e trazer eles para o domínio da ciência de forma mais lúdica, de forma mais apaixonante, talvez, do que simplesmente ensinando uma técnica para o estudante, uma técnica experimental, uma técnica teórica, ou enfim. Por isso eu coloco aqui o chamamento para esse seminário desse senhor, o senhor Newton, professor matemático, né, já aposentado, contribuições enormes aí para matemática no Brasil, reconhecido internacionalmente, professor da Federal de Santa Catarina e do Paraná, também foi professor da USP, senhor de 90 anos, que tem aí uma obra vasta, sobretudo em lógica, para consistente e outras vertentes da matemática, que dão subjacência às teorias físicas. Né? Então ele apresentou um seminário há 10 anos, e eu acho muito interessante vocês acompanharem esse seminário, o tom provocativo que ele tem, construtivista e crítico, muito interessante. Chama-se A Lógica da Física, o professor Newton Carneiro da Costa. Né? Uma figura assim, brilhante. Se eu chegar aos 80 anos, quando ele apresentou o seminário, com essa sagacidade, com essa apologia da matemática, eu vou ser uma pessoa feliz. Tá bem? Então, com isso, terminamos esse seminário e essa aula, né? E, de fato, a partir de agora, vamos adentrar ao universo da cosmologia. Conjunto de aulas 9, a partir de agora. Tá bem? Muito obrigado.